Apocalipse capítulo 11, do versículo 1 até o 14. A gente vai dividir em duas partes. A primeira parte, ordens para medir o santuário de Deus, e a segunda parte, as duas testemunhas mártires. Versículo 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. Amém. Tá aí, Apocalipse 11:1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Então tá aí, essa é a primeira parte que eu havia falado, ordens para medir o santuário de Deus, Apocalipse 11:1 e 2. O templo de Deus e Jerusalém são dominados pelo anticristo. Aqui estão as referências bíblicas dele, a gente vai falar algumas delas. Uma cana de medir chegava a mais de 6 metros de comprimento. Quando ele fala em mede, ele diz aqui, dispõe-te e mede o santuário de Deus. Para ele, esta é a medida do castigo, e não do edifício, como em várias referências que ele cita aqui. A gente também vai falar algumas delas. Caniço ou cana, algumas traduções trazem assim. Medir o santuário. A gente vê uma passagem bem similar a essa lá em Zacarias 2, versículo 1 e 2. Levantei os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde você vai? Ele me respondeu: vou medir Jerusalém, para saber a sua largura e o seu comprimento. 2 Samuel 7,14. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Salmo 2,9 também: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Salmo 89, versículos 30 ao 32 também fala algo a respeito. Versículo 32: então punirei com vara as transgressões e com açoites a sua iniquidade.
Isaías 11:10, ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso, aqui falando do anticristo. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião, estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora. Então, fazendo menção a exatamente isso aqui, ó. Esta é a medida do castigo e não do edifício. Então, quando ele fala que estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora, falando a respeito ali dos babilônios, quando eles destroem Jerusalém e o templo também. Esse templo de Deus aqui, para esse outro autor, refere-se ao templo literal que será reconstruído em Jerusalém, com Israel mais uma vez instituindo sacrifícios. De fato, neste momento, estão sendo feitos projetos para a reconstrução dessa estrutura. Ele se refere a Israel hoje. Além disso, Daniel predisse esse acontecimento aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Está lá em Daniel 9:27. Apocalipse 21:15, agora falando da nova Jerusalém que descia do céu também, ele fala algo semelhante. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a sua muralha. Aqui são várias interpretações de um mesmo autor, ele traz esses pensamentos para nós. O santuário de Deus é a parte central do templo, que incluía o lugar santo e o santo dos santos. Alguns creem que o antigo templo de Jerusalém será reedificado e usado durante o reino milenar de Cristo na terra. Outra interpretação identifica o santuário com o povo judeu que será salvo antes do fim. Aqui já é outra interpretação. Outros dizem que o santuário simboliza a presença de Deus, protegendo e inspirando sua igreja. Uma outra alternativa aqui dele. Enquanto o mundo e suas organizações permanecem nas mãos de forças malignas. E aqui ele diz para conferir Ezequiel, capítulo 40 ao 48, e o templo escatológico, que se relaciona com a vinda do príncipe Jesus Cristo. Ele faz menção, então, aos capítulos finais de Ezequiel, que ele vai dar uma descrição ali do templo. Apocalipse 11, versículo 2, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Não o meças. O átrio aqui se refere ao átrio dos gentios. Aí ele não deve ser medido, nem dado a eles, pois já é deles. O restante do templo e de Jerusalém serão assumidos pelo anticristo por 42 meses. Daniel capítulo 7, 19 e 20. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Mais um comentarista: foi dado às nações 5 coisas provadas por esta profecia. Os tempos dos gentios não terminaram em 1843, 1844. Aqui ele coloca algumas datas históricas. Aqui, por exemplo, Primeira Guerra Mundial, ali a Segunda Guerra Mundial, 48, quando Israel volta para a Palestina. Então, provavelmente aqui, alguns autores antigos lá colocavam que os tempos dos gentios terminavam nessa época aqui. Tá? Mas o que não é correto também, eu concordo com ele. Ou em qualquer outra data estipulada pelo homem até o presente momento. Isso aqui, então, é mais para o futuro. Número 2. Os tempos dos gentios não podem terminar antes do final dos 42 meses, dos versículos 2, 3, 12, 6, 14, 13 e 5. Item 3. Os judeus devem ser vitoriosos sobre os árabes novamente para assumirem o controle de Jerusalém, a fim de que possa ser devolvida às mãos dos gentios
pelos 42 meses. O item 4, os judeus terão de ser derrotados pelo anticristo para que ele possa governar a cidade pelos 42 meses. Exatamente aqui em Apocalipse 11, versículo 1 e 2. Os judeus serão vitoriosos sobre o anticristo e os gentios no final dos 42 meses. E então terão o controle de Jerusalém para sempre. Na verdade, é Jesus que vai voltar e vai derrotar o anticristo, não é nem os judeus aqui. Mais uma passagem em Daniel, capítulo 7, 24 e 25. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Também Daniel, capítulo 8 agora, versículos 9 ao 12. Aqui é uma profecia de dupla referência, falando de Antíoco IV, Epifânio, e do anticristo escatológico. De um dos chifres, aqui no caso de Seleuco, saiu um chifre pequeno, que é o próprio Antíoco Epifânio, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. A alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Daniel também, capítulo 8, do 23 ao 25. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Então aqui é o anticristo, claramente descrito. Daniel 9:27, aquele texto que a gente comentou no início. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então nós chegamos aqui, nesse momento, em Apocalipse 11, cumprindo essa palavra aqui de Daniel, que na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, versículos 1 e 2 do capítulo 11, é exatamente isso.